Esquece as máfias que a gente vê nos filmes. Enquanto o mundo todo olhava para a Itália, sabe, para os clãs sicilianos, napolitanos, um novo império criminoso nascia nas sombras. O império que não buscava os holofotes, mas sim o controle silencioso das artérias que conectam a Ásia à Europa. Um poder que cresceu sem alarde nenhum, mas com uma eficiência, assim, brutal, reescrevendo completamente as regras do crime organizado no continente. Exato. Eles não tomaram o trono à força, eles construíram a fundação sobre a qual o trono agora se assenta. Hoje, a gente vai mergulhar num dossiê que revela a ascensão implacável da máfia turca. Nosso objetivo aqui é entender como eles deixaram de ser meros coadjuvantes, conhecidos por um produto só, para se tornarem o cérebro de uma rede que hoje desafia as maiores potências europeias. E o documento que a gente tem em mãos, ele descreve uma teia, assim, muito complexa, de poder, de logística, de violência, que vai das ruas de Istambul até o coração de Berlim, de Londres, de Estocolmo. É a anatomia de um poder invisível. Exato. E o mais assustador é como eles se tornaram parte, integrante do sistema. Vamos desvendar isso. O ponto de partida da análise é que este não é um grupo tradicional. O documento afirma que eles controlam estradas, portos e as ruas das capitais europeias. Isso é uma mudança radical de escopo. Como é que essa transformação aconteceu? Eles eram conhecidos por uma coisa só por décadas. Exatamente. A chave está numa palavra: diversificação. O documento é muito claro sobre isso. Durante décadas, os grupos turcos eram, sinônimo de uma única mercadoria: a heroína. Certo. Sabe, eles eram, de certa forma, especialistas num produto só. E o que fez eles mudarem? Foi pressão da polícia, alguma mudança no mercado? Foi uma combinação de fatores. A pressão sobre a rota da heroína aumentou e, ao mesmo tempo, o mercado europeu de cocaína explodiu. Eles viram ali uma oportunidade de ouro. Entendi. Mas a grande virada, a transformação mesmo, aconteceu quando eles perceberam que o verdadeiro poder não estava no que eles moviam. Mas em como moviam? Precisamente, na capacidade de mover qualquer coisa. Eles olharam para a própria rede e viram ali não só um pipeline de drogas, mas uma plataforma logística. Certo. Vamos destrinchar esse ponto. Eles deixaram de ser os donos da heroína para se tornarem algo muito mais fundamental. O dossiê usa uma expressão específica, não é? Usa. E é uma definição perfeita: mestres da logística. Essa é a mudança de paradigma. O poder deles não reside mais no controle do produto, mas no controle total da movimentação. Certo. Pense nisso não como um cartel de drogas, mas como uma gigantesca empresa de transportes ilícita. Uma Amazon do submundo, sabe? Capaz de mover qualquer mercadoria de um ponto A para um ponto B com eficiência e discrição. O dossiê dá algum exemplo prático de como esse funciona? De como eles se tornam, invisíveis? Sim, e é aí que a sofisticação fica clara. Ele descreve, por exemplo, como uma frota de caminhões de uma empresa de têxteis, aparentemente legítima. Viaja da Turquia para a Alemanha. Os documentos estão em ordem, a carga é real, mas num compartimento secreto, projetado com uma engenharia de ponta, viajam armas ou precursores químicos. Nossa. E em outra remessa de uma empresa de alimentos, a cocaína é quimicamente misturada a um produto legal. Fica indetectável para cães farejadores e só depois é extraída num laboratório clandestino na Holanda. Eles se tornaram a infraestrutura do crime. E essa infraestrutura precisa de uma artéria principal. E é aqui que a análise fica fascinante. O documento chama a Rota dos Balcãs de ponte indestrutível. Essa rota sempre existiu, mas o que a torna tão crucial para o poder deles agora? O que é fascinante é a genialidade estratégica por trás disso. A Rota dos Balcãs não é só um caminho geográfico. É um ecossistema criminal que eles aperfeiçoaram por décadas. Certo. Historicamente, era o caminho da heroína. Eles conhecem cada estrada secundária, cada posto de fronteira corruptível, cada esconderijo. Quando decidiram expandir,
Não precisaram criar nada novo. Eles só adaptaram a infraestrutura que já tinham e a transformaram num corredor multifuncional. Multifuncional em que sentido? O que mais está passando por essa ponte hoje, segundo o que a gente leu? De acordo com o dossiê, passa de tudo. Armas de conflitos antigos no leste europeu, contrabando de cigarros, tráfico de pessoas. E a cocaína? E o mais significativo para o mercado atual, a cocaína vinda dos cartéis sul-americanos. E aqui está o pulo do gato. Eles se posicionaram como os parceiros logísticos indispensáveis. A cocaína chega em navios a portos menos visados, lá no leste europeu, como na Romênia, na Grécia. E a partir dali, são os caminhões e a rede turca que garantem que essa droga chegue nos mercados mais lucrativos de Berlim, Paris e Londres. Então eles se tornaram a ponte terrestre. Entre os produtores da América do Sul e o consumidor final na Europa. Mas por que os outros grupos precisam deles? Porque, sei lá, os cartéis colombianos ou a máfia italiana não fazem isso sozinhos. Porque seria ineficiente e arriscado demais. Os turcos já dominam o terreno. Eles têm a confiança, os contatos, a rede de empresas de fachada que operam há anos. Certo. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente vê que eles aplicaram uma máxima do mundo dos negócios. Quem controla a logística, controla o mercado. Faz todo sentido. Eles não precisam produzir a cocaína. Mas sem a rede deles, o produto não chega ao seu destino com a mesma velocidade e segurança. Isso dá a eles um poder de barganha, uma centralidade que eles não tinham antes. E essa eficiência logística que você descreveu soa como algo impossível de alcançar sozinho. O dossiê fala de como eles se conectam com outros grupos para viabilizar isso. Porque a imagem que a gente tem de máfias é de luta constante por território. E essa é talvez a prova mais contundente da sofisticação deles. A análise aponta para o que chama de aliança de ferro com dois gigantes. A 'Ndrangheta italiana, que é talvez a organização mais rica do mundo. Exato. E a ascendente Mocro Máfia, de origem marroquina, que domina portos cruciais com uma brutalidade, assim, aterrorizante. A lógica aqui não é de gangue, é puramente corporativa. Corporativa é uma palavra interessante. A gente geralmente associa essas organizações à violência, a disputas. O dossiê sugere que eles operam mais como um consórcio de empresas, onde cada um tem sua fatia de mercado. Exatamente essa analogia. A aliança é baseada no lucro, não na guerra. Eles entenderam que uma guerra por território entre titãs como eles seria destrutiva. E custosa para todo mundo. Certo. Em vez disso, eles dividem o trabalho. E o mercado? Para maximizar os ganhos. É um cartel, no sentido mais puro da palavra. Cada um com a sua especialidade. E qual seria o papel de cada um? A 'Ndrangheta usa suas décadas de conexões para garantir o fornecimento da cocaína na América do Sul e lavar o dinheiro. A Mocromáfia garante a entrada da droga em portos-chave, como Roterdã e Antuérpia, usando corrupção e intimidação. E os turcos? E os turcos fornecem a logística terrestre, a última milha que distribui tudo pela Europa através da Rota dos Balcãs. Mas essa paz corporativa parece frágil. A história do crime está cheia de alianças que terminam em banhos de sangue. O dossiê aponta algum risco de traição, alguma tensão ali? Aponta sim. A paz é mantida pelo lucro, que é colossal. Mas o documento menciona que a ascensão da Mocromáfia, com sua violência extrema, impulsiva, é um fator de instabilidade. Entendi. No entanto, por enquanto, a interdependência é grande demais. Um não funciona sem o outro. E os turcos, com o controle da distribuição final, eles se tornaram um elo indispensável. E tem mais. O dossiê detalha uma tática de despiste muito inteligente que solidifica o poder deles. Espera um pouco. Voltando para a logística. O que mais me chamou a atenção foi essa tática de despiste que eles usam. Parece genial na sua simplicidade. E é? Enquanto as autoridades europeias concentram recursos massivos, tecnologia de ponta nos portos mais conhecidos, como Roterdã, que é o foco óbvio. É o foco óbvio. O dossiê afirma que a aliança usa o leste europeu como uma porta de entrada alternativa, menos vigiada. Eles se aproveitam do foco da polícia em um lugar para operar livremente em outro.
E de lá, a vasta rede de caminhões turcos assume. Milhares de caminhões. Milhares de caminhões cruzando a Europa todos os dias. Na superfície, são completamente legítimos. É quase impossível fiscalizar tudo. Eles se tornam invisíveis dentro do fluxo do comércio legal. Toda essa organização, essa estratégia de consórcio, soa quase como uma corporação multinacional. Mas o dossiê deixa muito claro que por trás dessa fachada de eficiência, a violência é real e está se espalhando. Tem uma citação que me marcou. O sangue turco está manchando as ruas de Berlim, Londres e Estocolmo. O que isso significa na prática? Isso levanta uma questão importante. A violência descrita aqui não é aleatória. É uma ferramenta de poder. É a outra face da moeda corporativa. Certo. A análise sugere que disputas que começam em Istambul, por controle de rotas ou acertos de contas, não ficam mais restritas à Turquia. Elas são resolvidas com execuções à plena luz do dia nas capitais europeias. Nossa. O dossiê descreve um incidente em Estocolmo, onde um chefe rival foi executado num café lotado. E não por um assassino local, mas por uma equipe enviada diretamente da Turquia. Então é uma exportação deliberada da violência. Não é só o crime que é globalizado, mas a aplicação da justiça interna deles. Precisamente. Cada assassinato em Berlim ou Estocolmo é uma demonstração de alcance. É uma mensagem para os rivais, para os membros desleais e para as próprias autoridades. A mensagem é: não há onde se esconder. Nosso poder cruza fronteiras tão facilmente quanto nossas mercadorias. E isso é um desafio direto. É um desafio direto às polícias mais avançadas do mundo, porque mostra uma capacidade de projetar poder e violência a milhares de quilômetros de distância da base original. É a globalização do crime na sua forma mais letal. O que nos leva à conclusão central do dossiê, que é muito forte. A máfia turca deixou de ser um coadjuvante para se tornar o cérebro do crime organizado europeu. Essa é a grande virada. Se a gente conecta todos os pontos que o documento nos apresenta, a conclusão é inevitável. Eles não são mais só um grupo étnico focado num produto. Eles se tornaram os arquitetos da infraestrutura criminal da Europa. A expertise em logística, a capacidade de criar alianças estratégicas e a disposição para usar a violência de forma calculada os tornaram essenciais para o funcionamento de todo o ecossistema. Ou seja, eles não são necessariamente o rosto da operação, mas são a engrenagem que faz o sistema todo funcionar. Exato. Eles são um sistema operacional sobre o qual outros aplicativos criminosos, como a distribuição de drogas da Andrangheta ou da Mocromáfia, podem rodar. Ao controlar a logística, eles se tornaram indispensáveis. E ser indispensável é a maior fonte de poder. É a maior fonte de poder que existe, seja no mundo legal ou ilegal. Eles são o cérebro porque planejam as rotas, executam o transporte e garantem que o produto chegue ao destino. Eles são a espinha dorsal do império. Um império que a Europa mal sabia que existia, até começar a ver o sangue em suas ruas. Revisando o que a gente viu neste dossiê, uma transformação de especialistas em heroína para mestres da logística, a criação de uma superestrada do crime através dos Balcãs, alianças estratégicas que priorizam o lucro sobre a guerra e uma violência que cruza fronteiras como um aviso, uma assinatura de poder. O que essa análise revela é um poder que opera nas sombras da globalização. Eles usam as mesmas ferramentas do comércio legal, logística eficiente, parcerias internacionais, diversificação, para construir um império ilegal. Certo. A verdadeira ameaça e o que torna esse grupo tão perigoso é a capacidade deles de se adaptar e se tornar quase invisível dentro do sistema que deveria combatê-los. Eles não estão fora do sistema, eles estão dentro, usando o sistema para seus próprios fins. O documento pergunta até onde esse império pode chegar. Mas talvez a pergunta mais inquietante que fica dessa análise seja outra. Quando uma organização criminosa se torna tão eficiente em logística, tão integrada na economia paralela e tão capaz de projetar poder através das fronteiras, o que a impede de se tornar uma força política de fato, ditando regras não apenas no submundo, mas nas sombras dos próprios governos?